Temos exposto sequencialmente a carta de Paulo aos Filipenses. Esta é a nossa 14ª exposição sequencial. Chegamos no versículo 22. É uma unidade, na realidade, que abrange mais versículos. Ela abrange, na realidade, ela vai do 22 ao 26. Nós estudamos os primeiros 2 versículos. E hoje eu quero concluir essa unidade. Queria te chamar para que você abrisse o texto. Quantos têm a espada santa, a palavra do Deus vivo? Ótimo. Abra na carta de Paulo aos Filipenses. Nós vamos ler a unidade inteira, como eu disse, que começa no 22, vai até o 26. E aí então nós vamos nos deter do versículo 24 em diante. Vamos ler a unidade. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e de outro estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei, e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Pai querido, abre as nossas mentes, acalma os nossos corações, não permite que Satanás nos distraia, Pai, mas que nós possamos estar concentrados para entender a Tua palavra. E todo o povo de Deus concordando diz: como iniciei dizendo, nós já avaliamos os versículos 22 e 23, domingo retrasado, domingo dia 2 de maio. Aí, no domingo seguinte, nós tivemos o Dia das Mães, fizemos uma pausa, trabalhamos a vocação maternal, e hoje nós vamos retornar para dar seguimento a esta unidade. Resumindo o que nós vimos domingo retrasado, Paulo está debaixo de imensa tensão entre, por um lado, encontrar Jesus, ou, por outro lado, ficar na terra, trabalhando ainda para o avanço do reino. As necessidades da igreja fizeram com que o apóstolo permanecesse na grande obra de conversão de incrédulos e edificação dos crentes. Paulo vivia em prol do evangelho, embora ele experimentasse horríveis circunstâncias. Porém, amigo, amiga, se você vive para Cristo, sua circunstância é desprezível, pois Cristo é tudo que interessa a você. A sua alegria virá não das circunstâncias, mas sim da produção de frutos. Vamos então entrar na parte 2. Começa no versículo 24. Contudo, diz ele, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Se Paulo pensasse apenas nos seus próprios interesses, se ele quisesse somente agradar a si mesmo, ele poderia optar por partir e estar com Cristo. Porém, ele julga que permanecer vivo é melhor para as suas ovelhas. Os desejos pessoais do apóstolo eram subservientes ao bem da igreja. Daí ele nos dizer em Filipenses 2, 3, a mesma carta, bata os olhos mais embaixo. Por causa disso que ele diz: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Era essa consideração que guiava, que impulsionava Paulo. Quanto à maturidade espiritual do apóstolo, quanto altruísmo, quanto amor. A semelhança entre Paulo e Jesus é grande, como vemos em Filipenses 2, 4 e 5. Continua lendo comigo, tu lestes o versículo 3. Olha o que ele diz: cada um cuide não somente dos seus próprios interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus.
Aleluia. Qual foi a atitude de Jesus com respeito ao bem maior de suas ovelhas, de mim e de você? No caso oposto de Paulo, os discípulos de Jesus queriam que ele ficasse, não partisse, mas Jesus disse: eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou para o Pai. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vos enviarei. Cada caso é um caso, mas tanto no caso de Paulo como no caso de Jesus, o que está guiando é fazer o que é melhor pelos crentes, não fazer o que é melhor para si mesmo. No caso específico dos filipenses, a quem Paulo está escrevendo, por que seria mais necessário permanecer no corpo? É isso que nós lemos no versículo 24, volta para o versículo 24. É mais necessário, por causa de vocês, que eu continue vivendo. Permanecer no corpo é a mesma coisa. O que exatamente Paulo tinha em mente para beneficiar os filipenses? O porquê era mais necessário? Embora a igreja em Filipos não tivesse muitos problemas graves, ao lermos a carta, notamos algumas deficiências. Eu queria fazer um voo rasante, rapidamente contigo, olhando algumas deficiências que aquela igreja tinha. Volta os teus olhos de novo para a carta. No primeiro capítulo, nos versículos que, em primeiro lugar, nos versículos que abrem o capítulo 2, os filipenses precisavam aprender a ser mais humildes. Sim, o tema de humildade ocupa a primeira metade do segundo capítulo, no qual Paulo usa o exemplo de Jesus que, abre aspas, sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O apóstolo diz que os crentes deveriam ter a mesma atitude do Mestre. Em segundo lugar, no capítulo 3, verso 2, 3:2, Paulo avisa a igreja ter cuidado com mestres legalistas judaizantes que desejavam impor práticas judaicas aos gentios filipenses. Ele diz em 3:2, cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão. Aí o apóstolo está alertando a igreja a ter cautela com os falsos mestres, que ele chama de cães, que ensinavam salvação pela graça com auxílio de obras. Isso mesmo, com auxílio de obras. Ensino que Paulo chama de prática do mal, pois qualquer ensino que diminua a graça de Deus em Cristo era e continua sendo um falso evangelho. O apóstolo queria avisá-los a terem cuidado. Isso mostra que, como ele estava avisando, esses caras estavam circulando ali pela Macedônia, senão ele não teria avisado. Eles estavam presentes, esses falsos pastores, na região da Macedônia. Em terceiro lugar, passa uma página, capítulo 4, verso 2, 4:2. Paulo pede a duas obreiras que buscassem fazer as pazes e conviver harmoniosamente. Dizer em 4:2, peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. Obviamente havia conflitos na igreja, e o pastor Paulo exorta as suas ovelhas a que vivam concordemente, que vivam em harmonia. Em quarto e último lugar, aí no nosso voo, os filipenses precisavam aprender a viver sempre com alegria, vez que o tema alegria perpassa toda esta carta. Considerando essas deficiências, eu apontei 4, notamos que elas estão presentes nos nossos dias também. Em primeiro lugar, todos nós precisamos crescer em humildade, imitando o nosso Senhor Jesus. Não há nenhum aqui, a começar de mim, que não precise crescer em humildade. A humildade é a virtude mais importante do cristão.
Em segundo lugar, todos nós devemos ter cuidado com falsos mestres que abundam na internet com doutrinas de demônios, sugerindo inclusive que a Bíblia deve ser atualizada. O legalismo teológico continua sendo uma grande ameaça por sua permanente instância de atacar a autoridade e a confiabilidade das Escrituras. Estejam alertas. Eu não estou dizendo que vocês não devem assistir pregadores que estão aí aos montões, apenas vocês devem ter discernimento, vocês devem ter cautela em quem vocês ouvem. Minha esposa em casa ouve muito Hernandes Dias Lopes, e aqui eu faço aí a propaganda, está aí um bom mestre. Existem outros mestres sadios, mas você deve ter cuidado e discernimento quando você ouve alguém, principalmente porque você não conhece a vida dessa pessoa. Na fé cristã, não é importante apenas o discurso, não é importante a vida da pessoa, isso não está no meu script, mas eu me lembrei do que o ancião Paulo diz ao jovem pastor Timóteo. Ele diz assim: transmite essas coisas sabendo de quem aprendeste. Tu sabes a fonte, quem é que te ensinou isso? Que foi eu, diz Paulo. Fui eu que te ensinei isso aí. Então, na internet, a gente não tem como avaliar como esse pastor trata a esposa dele. A gente não tem como avaliar isso. A gente não tem como avaliar os filhos, como se deu a criação dos filhos desse homem que está pregando. A gente não tem como avaliar como que esse pregador trata o dinheiro dele. A gente não tem como avaliar se esse pregador é uma pessoa acessível ou se ele é arrogante. Não temos como avaliar esse tipo de coisa. Então, por causa disso, você deve ter muita prudência, muita cautela quando você ouve alguém na internet pregando. Amém, meus irmãos? Em terceiro lugar, tal qual na igreja em Filipos, sempre que houver desavença entre nós, como havia entre Evódique e Sintique, nós devemos buscar fazer as pazes e viver harmoniosamente, porque a Bíblia diz que é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Por que razão é bom e agradável? Porque ali reina a bênção do Senhor está ali. Salmo 133, 1 e 3. Irmão que semeia contenda e que gera discórdia é uma maldição aos olhos do Senhor. Então nós devemos buscar a paz. E, em quarto lugar, todos nós precisamos aprender a viver sempre com alegria e nunca murmurar, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Amém. Vemos assim que é possível tirar proveito das deficiências dos filipenses e aplicar o corretivo paulino à nossa própria igreja, a primeira igreja batista do Pará. Na sequência do texto, lemos no versículo 25, convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. Na abertura deste versículo 25, podemos ter a impressão que Paulo está mais convencido do que de fato ele está. Ele diz, convencido disso, convencido de quê? De que eu vou permanecer aqui, que a necessidade da igreja acabou me fazendo permanecer com vocês. Ele diz, de novo, convencido da necessidade de minha presença entre vocês, sei que vou permanecer aqui na terra. Paulo tinha, para usar um pleonasmo, total e absoluta certeza que ia permanecer? Para nossa surpresa, não. Para nossa surpresa, não. Ele estava convencido de que provavelmente seria inocentado no tribunal,
ficaria livre do encarceramento que estava enfrentando, mas ele não tinha total certeza, como por exemplo ele tem nas revelações que ele recebe. Paulo não recebeu uma revelação espiritual como ele recebe em outros momentos. Vocês lembram, por exemplo, em Atos 16, 9 a 10, que Paulo tem uma visão de um homem que impede Paulo de continuar pregando na Ásia e diz, chamando para Macedônia. Paulo atravessa para a Europa, então o evangelho ganha corpo na Europa. É uma visão que ele tem ali clara. Não é esse tipo de experiência que ele está tendo, embora ele dizer para nós, convencido disso. Como eu sei que não é uma certeza absoluta? Se ele tivesse esse tipo de revelação, ele teria anunciado a sentença dele que estava às portas. Lembrem, Paulo estava algemado a um soldado pretoriano, aguardando a sentença que ia sair. E os irmãos, os filipenses, estavam com os corações apertados. Por isso que eles escreveram a carta. E aí, se Paulo tivesse total, absoluta, cabal certeza que a sentença dele seria positiva, ele teria dito isso. Mas não é o que ele faz. Ele teria, repito, alertado os filipenses. Isso é tão verdade que em Filipenses 2,17 ele não tem certeza. Você pode olhar a evidência disso em Filipenses 2,17. Me alegrarei mesmo se perder a vida, entregando a Deus como oferta derramada, da mesma forma que o serviço fiel de vocês é uma oferta a Deus. Então Paulo não tinha completa segurança. Podemos ter certeza, por outro lado, que ele tinha uma forte impressão que ficaria ainda neste mundo e visitaria outra vez os filipenses, como ele afirma em Filipenses 2:24. Além de enviar Timóteo, ele mesmo gostaria de visitar os filipenses brevemente, diz isso, Filipenses 2:24. O objetivo da visita, da nova visita que ele esperava fazer aos filipenses, tinha um objetivo duplo. Primeiro, o progresso deles. E segundo, a alegria na fé. É o que a gente vê no versículo 25, desculpa. Ele diz, a palavra grega traduzida como progresso é algo como abrir caminho para um exército. Paulo queria estar com suas ovelhas para que elas avançassem, progredissem rumo à vitória sobre Satanás. A mesma palavra progresso aparece nos conselhos que Paulo dá ao jovem pastor em Éfeso. Lemos em 1 de Timóteo 4, 12 a 15. 1 de Timóteo 4, 12 a 15. Paulo dá o seguinte conselho ao jovem pastor: não deixe que ninguém te menospreze, porque você é jovem. Seja exemplo para todos os fiéis nas palavras, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, dedique-se à leitura pública das Escrituras, ao encorajamento e ao ensino. Não descuide do dom que recebeu por meio de profecia, quando os presbíteros impuseram as mãos sobre você. Dedique total atenção a essas questões. Entregue-se inteiramente às suas tarefas, para que todos vejam o seu progresso. Aí a palavra, a mesma palavra grega que está por trás, traduzida igual. Resumindo, Paulo queria que tanto os membros das igrejas em Filipenses, quanto os pastores avançassem na maturação, produzindo frutos espirituais. Todos nós precisamos progredir. Enquanto estivermos neste mundo, há espaço para crescimento, para maturação, para desenvolvimento. Por sinal, foi para essa progressão que nós fomos salvos.
Nós não fomos regenerados para permanecer no mesmo estilo de vida que tínhamos antes da salvação. A maior evidência que você foi de fato e de verdade salvo é justamente a mudança no seu caráter. Eu vou dizer isso de novo, porque Jesus diz de uma outra forma, ele diz: pelos frutos conhecereis a árvore, é a mesma coisa. A maior evidência de que você foi de fato salva é a mudança no seu caráter. Deus nos aceita como somos, mas nos ama muito para nos deixar como estamos. Amém? Deus nos aceita como somos, mas nos ama demais para nos deixar como estamos. Ele quer mais, Ele quer que nós avancemos na fé, que nós cresçamos, que nós maturamos. Ele quer nos mudar, Ele quer nos fazer avançar gerando frutos. Paulo queria ficar ainda neste planeta para ajudar nesta progressão. Você nota progressão espiritual na sua vida, meu irmão, minha irmã? Que tipo de frutos espirituais você tem produzido? O próprio Paulo via necessidade de avançar mais na santificação. Como a gente pode descobrir isso? O próprio Paulo via a necessidade que ele tinha de avançar mais. Escrevendo aos crentes em Roma, ele diz, Romanos 1, 11 e 12: desejo muito vê-los, a fim de repartir com vocês algum dom espiritual, para que vocês sejam fortalecidos, isto é, para que nos consolemos uns aos outros por meio da fé mútua de vocês e minha. Eu acho belíssimo isso. Paulo não achava que ele já atingiu um patamar que ele não podia aprender com os irmãos. Que coisa linda! Olha, considera nisso. Paulo não achava que ele atingiu tal nível que agora ele não pode mais aprender com os irmãozinhos. Não, ele achava na fé mútua. Nós dois vamos nos edificar. O que é fascinante nessa questão de avanço e maturação é que o próprio Paulo progrediu na vida cristã. Se você não prestou atenção em nada até aqui, te agarra comigo, que eu vou te mostrar uma pérola de progressão na vida do apóstolo Paulo. É possível que você já tenha lido esse material várias vezes e isso nunca tenha chamado a tua atenção. Deixa eu te mostrar o avanço, a maturação num período de 15 anos da vida do apóstolo Paulo. Note o espantoso crescimento do apóstolo Paulo no caráter humildade. Primeiro, aos 55 anos, Paulo se considera o menor dos apóstolos, é como ele começa. 1 Coríntios 15, 19. 1 Coríntios 15, 19. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Então ele começa aqui como o menor dos apóstolos. 5 anos depois, em segundo lugar, aos 60 anos, ele passa a se considerar o menor, não dos apóstolos, mas de todos os crentes. Lemos em Efésios 3:8. Efésios 3:8. A mim, o menor, não dos apóstolos, mas de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Terceiro, aos 65 anos, 5 anos depois disso, ele diminui mais e passa a se considerar não o menor dos apóstolos, nem mesmo o menor de todos os crentes, mas o pior de todos os pecadores da terra. Olha que avanço belíssimo, olha que coisa linda, olha que coisa preciosa. Do lado do final da sua vida, 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1,15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Olha que avanço, olha quanta sabedoria desse homem, olha que visão.
Note bem que ele começa se colocando abaixo dos líderes, depois ele se coloca abaixo dos crentes, e com o passar dos anos ele acaba se colocando abaixo de todos os seres humanos. É assim que ele avança. Em um período de 15 anos, Paulo progride espiritualmente de forma abissal. Que extraordinário avanço do apóstolo, que maravilhoso crescimento rumo à semelhança do manso e humilde Jesus. Vem à mente, pelo menos me veio à mente, a maior figura do Antigo Testamento, quando eu estava meditando nisso aqui. Vocês sabem quem é o maior vulto do Antigo Testamento? O maior gigante do Antigo Testamento, para comparar Paulo com alguém, para comparar as duas alianças, é o legislador Moisés. Vocês sabem como é pintado o perfil de Moisés em Números 12:3? Você sabe como é descrito o caráter de Moisés em Números, livro de Números, capítulo 12, versículo 3? Olha como é descrito este monstro Moisés. Ora, Números 12:3. Moisés era muito humilde, mais do que todos os homens sobre a terra. Temos aqui a marca genuína de um crente maduro, de um crente que caminhou e avançou na fé. O oposto disso, o direto oposto do que eu estou me referindo aqui, é o homem briguento, o homem explosivo. Se por acaso de fato é um cristão, se ele é um cristão de fato, mas ele é explosivo e briguento, ele é um bebê espiritual, ele é um infante na fé. Por sinal, uma pessoa que se diz crente e vive se irritando e brigando, está transbordando de orgulho. É isso mesmo que você ouviu. Alguém que se intitula crente e vive se irritando constantemente, ele está transbordando de orgulho. Como nós podemos saber disso? Porque um homem muito humilde, quanto mais humilde, menor a possibilidade dele se irritar, menor a possibilidade dele querer brigar. Quanto maior o orgulho, maior a explosão. Quanto maior a humildade, maior a mansidão. Que lindo, hein? Eu vou dizer isso de novo. Quanto maior o orgulho, maior o temperamento, pior o temperamento. Quanto maior a humildade, mais manso a mulher, o homem são. Que tipo de fruto você e eu temos produzido nessa área? Paulo avançou muito, eu e você somos chamados a avançar também neste quesito. Um outro exemplo de avanço, de progresso na vida de Paulo é contentamento. Esse aí eu acho que vocês já sabem até onde está, mas é um exemplo muito bom. O exemplo de o item contentamento. Na mesma carta, Filipenses capítulo 4, na mesma carta, Filipenses 4, ele diz, eu leio na NVT: como eu, Paulo, me alegro no Senhor por vocês terem voltado a se preocupar comigo. Sei que sempre se preocuparam comigo, mas não tinham oportunidade de me ajudar. Eles mandaram recursos para Paulo, tá? Digo isso, não porque eu esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei viver na necessidade, também na fartura. Aprendi o segredo de viver em qualquer situação, de estômago cheio ou vazio, com pouco ou muito. Chama atenção, nesse texto aqui, a palavra aprendeu. Eu aprendi. O apóstolo diz que ele aprendeu a viver contente.
Ele aprendeu o segredo de viver. Em outras palavras, ele não sabia viver contente. Ele não sabia o segredo de viver. Ele aprendeu. É possível que você tenha lido várias vezes e isso nunca tenha chamado a sua atenção. Ele não sabia, ele aprendeu a viver contente. Ele não sabia o segredo de viver, ele aprendeu o segredo de viver, que é o contentamento. Uma grande lição para mim e para você. É interessante que o que fez Satanás cair foi justamente o descontentamento. Satanás, Lúcifer, o que quer que tenha sido o nome dele, ele ocupava uma posição altíssima já. Ele era o grande maestro dos corais celestiais. Um anjo esplendoroso, maravilhoso. Ele já estava alto, mas ele ficou descontente com a posição que ele já estava. Medita nisso. Ele não era autossuficiente. Então o descontentamento dele, gerado por orgulho, fez com que ele caísse. Descontentamento nos nossos corações é perigoso. Descontentamento nos nossos corações é um pouquinho do diabo em nós. Quando a gente está reclamando, murmurando, não gosto, não quero, está ruim, não presta. Isso é um pouco da influência do inimigo nos nossos corações. E o oposto, contentamento, louvado seja Deus. Não está dando certo, mas louvado seja Deus. Está tudo ruim, louvado seja Deus. Deus vai fazer ficar bom. Amém, meus irmãos? Descontentamento. E Paulo, ninguém menos que Paulo, cresceu em contentamento. Então eu e você também podemos crescer nessa área. Na última parte do versículo 25, Paulo diz que ficaria ainda no mundo para a alegria na fé. O apóstolo sabia que os filipenses amavam muito a ele, e a presença dele de volta à igreja em Filipos traria grande alegria àqueles irmãos. Diferente, por exemplo, dos coríntios, que chegaram a menosprezar Paulo, chegaram a desprezar o apóstolo, os filipenses nutriam um grande carinho por ele. E um possível retorno de Paulo traria regozijo aos corações daqueles irmãos daquela amada igreja. O versículo 26 praticamente reitera isso aí. É a mesma coisa, essa alegria. 26. A fim de que, pela minha presença, outra vez a exultação em Cristo Jesus transborde por minha causa. Como que a tua Bíblia traduz esse versículo 26? Um texto um tanto convoluto. Eu peguei a paráfrase O Livro, ajuda a entender a paráfrase O Livro, que eu já disse que está de graça disponível. Se você quiser consultar, você pode fazer isso naquele site Bíblia Online. O livro faz a seguinte paráfrase desse verso 26. Para que quando eu puder ir visitar-vos, a vossa alegria em Jesus Cristo abunde por meio daquilo que Ele fez por mim. Paulo está dizendo que por causa da futura visita aos filipenses, eles se alegrarão por ver a obra que Jesus tem feito na vida dele e através da vida dele. No frigir dos ovos, no final das contas, Paulo era um grande exemplo de cristão aos filipenses e a todos nós. 2000 anos após a sua morte, nós nos alegramos nesta manhã com a obra que Deus fez por meio dele, através dos seus exemplos, do seu exemplo e dos seus escritos. Afinal, estamos considerando e aprendendo com o seu exemplo e os seus escritos. Os frutos do ministério de Paulo são incalculáveis. Somente quando nós chegarmos no céu, nós vamos saber das consequências da vida deste homem. O que vemos em resumo desses versículos 22 a 26? Paulo diz que preferiria partir para entrar com Cristo, para encontrar com Cristo, mas para beneficiar suas ovelhas, ele achava que seria melhor permanecer ainda neste mundo. Ele se alegrava a despeito de suas algemas, ele se alegrava a despeito dos pregadores invejosos que falavam mal dele, ele se alegrava a despeito da ameaça de morte em que ele estava.
desde que pudesse produzir frutos para o reino de Cristo, ele se alegraria. Todas as difíceis circunstâncias, todas as tribulações, cadeias, invejas e ameaças de morte não conseguiam tirar a alegria do apóstolo, pois a alegria dele não dependia de circunstâncias. Na verdade, se você vive para Cristo, sua circunstância é desprezível, pois Cristo é tudo o que interessa para você. É assim que devemos viver. Para Cristo devemos viver. Em nome de Jesus. Amém.